Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos resolver exercícios sobre a circunferência e sua equação, tá? Barbadinha. Então, exercício 13. Tá? Determina as coordenadas do centro e raio, tá, de cada circunferência a seguir. Tá? Então, x2 mais y2 menos 4x mais 2y menos 11 igual a zero. Veja que agora nós estamos fazendo o contrário que a gente fez no exercício da aula anterior. Na aula anterior, era dado o centro e o raio, a gente achava a equação geral. Agora, dada a equação geral, eu quero o centro e o raio. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos transformar cada equação na forma reduzida, nesse formato aqui. Tá? Porque quando eu tenho na forma reduzida, o A e o B já sai o centro, eu já determino o centro. E aqui sempre vai ter raio ao quadrado, e tirando a raiz vai me dar o raio. Tá? Então fica fácil. Tá? Só que tem um detalhe, veja que a forma reduzida é formada por dois produtos notáveis aqui, quadrado da diferença. Tá? E quando a gente desenvolveu isso aqui, veja que quando eu desenvolvo cada produto notável, vai dar três termos, tá? Que se chamam trinômio quadrado perfeito. Isso aqui vai dar quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes x vezes a, menos 2ax, mais o quadrado do segundo. A mesma coisa aqui. Então, cada desenvolvimento desse aqui dá um trinômio quadrado perfeito. Tá? Então, eu tenho que descobrir esses trinômios. Para isso, tenho que completar os trinômios quadrados perfeitos na equação dada, para achar os quadrados da diferença. Porque aqui, esse menos 11, ele é o resultado da redução que a gente fez dos termos semelhantes. A gente reduziu, né, dos trinômios quadrados perfeitos. Então, a gente vai ter que achar. Então, vamos ver qual é a técnica para achar isso. Tá? Então, nós vamos agrupar os termos em x e os termos em y, e já deixarmos espaço para escrever o termo que falta para completar o trinômio quadrado perfeito. Da seguinte maneira, o que é agrupar? Eu vou juntar, eu vou trocar os termos aqui, colocar x com x aqui, e o y com y. Então, fica x2 menos 4x, mais. Agora, vou deixar um espaço para completar o trinômio aqui do x. Aí, mais y2 mais 2y, e mais vou deixar o espaço. Tá? E vou deixar o menos 11 para o segundo membro, mais 11. Tá? Porque na forma reduzida, né, do lado esquerdo, eu tenho só os quadrados da diferença, os produtos notáveis. Tá? Então, eu tenho que deixar só os trinômios aqui. E o termo independente, então, vai para o segundo membro. E daqui eu vou tirar o raio. O resultado daqui é o raio ao quadrado. Tá? Então, eu tenho que pensar que número eu tenho que colocar aqui para que isso aqui dê x menos alguma coisa ao quadrado. Tá? Que número eu tenho que colocar aqui para que, né, ao fatorar isso aqui fica y mais, porque aqui é mais, mais alguma coisa ao quadrado. Então a técnica vai ser assim, tá? Esse aqui, como é x, ele veio de x menos a ao quadrado, veio x menos a ao quadrado. Tá? Então, quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, menos 2 vezes x vezes a, tá? Menos x, 2 vezes x vezes menos a tem que ser igual ao menos 4x. Nós vamos fazer o seguinte, nós não vamos se preocupar com o sinal aqui. Tá? O termo do meio aqui, o 4x, ele veio 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes x vezes a tem que ser igual àquele 4x. Tá? Então, daqui nós vamos tirar o a que está faltando. Veja que o x aqui vai simplificar com x, vai ficar 2a igual a 4. E a é 4 dividido por 2, que é 2. Então, achamos o a. Então, aqui vai ficar x, como ali é menos, menos 2 ao quadrado. Então, aqui é o quadrado do segundo, 2 ao quadrado é 4. Tá? E já soma 4 do outro lado. Porque como isso aqui é uma igualdade, o que eu somo aqui, eu tenho que somar aqui. O que eu subtraio aqui, tenho que subtrair aqui. Tá? Então, vamos fazer o teste. Quadrado do primeiro, x ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes x, 2x vezes menos 2, menos 4x. E o quadrado do segundo, menos 2 ao quadrado dá mais 4. Fechou. Tá? Agora aqui nós temos que ter em termos de y. Tá? E o y aqui é y menos b ao quadrado. Então eu tenho que achar o b. Tá? Então o termo do meio aqui é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes y vezes b. 2yb tem que ser igual àquele 2y. O y vai cancelar, fica 2b igual a 2. E b é 2 dividido por 2, que é 1.
Logo, o b aqui é 1, então vai ficar y mais 1 ao quadrado. Ó. Por que é mais? Ó? Porque aqui é tudo mais. Ó. Tá? Então, quadrado do segundo, quadrado de 1 é 1. Ó. E já somo 1 ali. Não esqueça de somar aqui. Tá? Veja que está se formando de forma reduzida. Ó. E igual a 16. Ó. 11 mais 4, 15, mais 1, 16. Então, comparando ali, ó, o A ó, vale 2 e o B vale menos 1. Ó. Porque veja que se o B é menos 1, ó, y menos menos 1 vai dar y mais 1. Então, o centro é 2 menos 1 e o raio é a raiz de 16, porque aqui fica raio ao quadrado. Ó. Tá? Aqui é raio ao quadrado e raiz de 16 é 4. Tá? Então, barbadinha. Tá? Vamos fazer mais exercício aqui para treinar isso aí. x2 mais y2 mais 2x mais 3y menos 7 é igual a zero. Então, vamos agrupar os termos né, em x e y. x2 mais 2x, deixa espaço. y2 mais 3y, deixa espaço. E o termo independente no lado direito. E aqui nós vamos pegar o do x, ó, que é do tipo x menos a ao quadrado. Tá? Então, o termo do meio aqui, ó, duas vezes o primeiro vezes o segundo. Ó, 2 vezes x vezes a tem que ser igual ao 2x ali. Cancela o x, fica 2a igual a 2 e a 2 dividido por 2 que é 1. Então, aqui vai ficar x mais 1 ao quadrado, ó, porque ali é mais. Ó, tá? Então, 1 ao quadrado é 1, tá? Quadrado do segundo, e já soma 1 ali. Barbadinha. Então, a gente pega o jeito aqui, a prática, né? A gente acerta daí todas. E agora o segundo aqui, ó, é do tipo y menos b ao quadrado. Então, 2 vezes y vezes b, ó, tem que ser igual ao 3y ali. Ó. A variável sempre vai cortar. Então, vai ficar 2b igual a 3 e b igual a 3 meios. Tá? Logo, vai ficar ó, y mais 3 meios ao quadrado, que ali é mais. E o quadrado do segundo, ó, 3 meios ao quadrado é 9 quartos. E aqui a gente vai somar 9 quartos. E 7 mais 1 mais 9 quartos dá 41 quartos. Veja que se eu tirar o mínimo de tudo, que é 4, ó, tá? 4 por 1 dá 4, vezes 7, 28. E aqui 4 por 1 dá 4, vezes 1, 4. 28 mais 4 dá 32. Mais 1, mais 9 dá 41 quartos. Barbadinha. Então, ó, o centro tá, tem coordenadas menos 1, menos 3 meios. Daqui, ó, menos 1, menos 3 meios. Lembra que é sempre sinal contrário. E o raio é a raiz quadrada de 41 quartos. Raiz de 41 não é exata, deixa indicado, e raiz de 4 é 2. Barbadinha. Olha o C, ó. x2 mais y2 menos 8x menos 2y mais 5 igual a zero. Tá? Então, agrupando em variáveis aqui, ó, x2 menos 8x mais y2 menos 2y mais igual a menos 5. Então, aqui é do tipo né, x menos a ao quadrado. Então, 2 vezes x vezes a, 2xa tem que ser igual a 8x ali. Simplifica o x, 2a é 8 e a 8 por 2 dá 4. Então, como a é 4, aqui vai ficar x menos 4 ao quadrado. Por que é negativa? Porque agora é menos ali. Ó. E o quadrado do segundo, menos 4 ao quadrado é mais 16. E já somo 16 aqui para não esquecer. Certo? Agora aqui, ó, tá? É do tipo né, y menos b ao quadrado. Então, 2 vezes y vezes b, 2yb tem que ser igual a 2y. Cancelo o y, 2b é 2, então b, 2 dividido por 2, que é 1. Então, vai ficar y menos 1 ao quadrado. Ó. Negativo, porque ali é negativo. E soma. Ó, tá? E o quadrado do segundo, 1 ao quadrado é 1. E já soma 1 ali. Aqui 16 mais 1 aqui dá 17, 17 menos 5 dá 12. Então, aqui eu tenho a equação com o centro ó, no 4 e no 1. Tá? E raio, raiz de 12. E a raiz de 12, a gente simplificando, dá 2 raiz de 3. Barbadinha. A letra D, ó. x2 mais y2 mais x mais 4y menos 1 igual a zero. Tá? Então, agrupando aqui, ó, x2 mais x mais né? y2 mais 4y mais o termo que falta, igual a 1. Tá? Então, aqui é do tipo x menos a ao quadrado. Então, 2 vezes x vezes a tem que ser igual a 1x ali. Ó, tá? Simplifica o x, vai ficar 2a igual a 1. E a é igual a 1 meio. Então, vai ficar aqui ó, x mais 1 meio ao quadrado. Ó, é mais. E o quadrado do segundo, 1 meio ao quadrado é 1 quarto. E já soma 1 quarto aqui. Barbadinha. Agora aqui né, nós temos y menos b ao quadrado. Tá? Então,
2 vezes y vezes b tem que ser igual a 4y. Cancelo y, 2b é 4 e b é 4 dividido por 2, que é 2. Então vai ficar y mais 2 ao quadrado, que ali é mais. E o quadrado do segundo aqui, 2 ao quadrado é 4. E soma 4 ali. Tá? E aqui, ó, 1 mais 4 é 5. E 5 mais 1 quarto, ó, vai dar 21 quartos. Tá? Tira o mínimo aqui, vai dar 21 quartos. E o centro aqui, tá, é menos 1 meio e menos 2, ó. E o raio é raiz de 21 quartos. A raiz de 21 não é exata, deixa dentro da raiz. E raiz de 4 é 2. Tá? Barbadinha. Tá? Veja que quando é soma no produto notável, tá, as coordenadas são negativas, ó, como aqui. Ó, tá? E quando é subtração, as coordenadas são positivas. Porque na fórmula da equação reduzida é sempre x menos a, x menos b. Barbadinha. Letra E, ó. x2 mais y2 menos 6x mais 5 igual a zero. Tá? Agrupando, ó, fica x2 menos 6x mais... E aqui só tem y2, ó, não tem outro termo aqui. Tá? Então, isso significa que o y aqui, ó, a coordenada y vai ser zero. Tá? Porque y menos zero fica y quadrado. Tá? Então, só tem termos em x aqui. Ó, tá? Então, ó, x menos a ao quadrado. 2 vezes x vezes a tem que ser igual ao 6x. Ó. Simplifica o x, 2a é 6 e a é 3. Ó, 6 dividido por 2. Então, aqui vai ficar x menos 3 ao quadrado. E 3 ao quadrado é 9. Ó. Então, vai somar 9 aqui. Veja que o 5 passou para cá. E o y2 fica y2. Tá? Por quê? Porque seria y menos 0 ao quadrado. Tá? Igual a 4, 9 menos 5. Então, o centro, ó, é 3, 0. Tá? Poderia escrever aqui y menos 0, entre parênteses, ao quadrado. Tá? E o raio é 2, ó, raiz quadrada de 4, que é 2. Barbadinha. Letra F. Ó. x2 mais y2 mais 5y menos 2 igual a 0. Veja que só tem o x2 agora. E aqui tem y2 mais 5y mais para completar o trinômio. E aqui fica 2. Então, fica x2, né? E aqui, y2 mais 5y é do tipo y menos b ao quadrado. Então, 2 vezes y vezes b é igual a 5y. Simplifica o y, 2b é 5 e o b é 5 meios. Então, vai ficar mais y mais, ó, porque é mais 5 meios ao quadrado. E o quadrado de 5 meios é 25 quartos. E mais 25 quartos. E 2 mais 25 quartos, ó, 2 vezes 4, 8. 8 mais 25 dá 33 quartos. Tá? Então, aqui é como se fosse x menos 0 ao quadrado. Tá? Então, a abscissa do centro é 0 aqui. Ó. Tá? Então, o centro é 0 menos 5 meios. E raiz de 33 quartos fica a raiz de 33 sobre 2. Tá? Então, veja que aqui que só tem o y2, a ordenada é 0. E aqui que só tem x2, né, a abscissa é 0. Barbadinha. Letra G. Ó. 3x2 mais 3y2 menos 6x menos 12y mais 9 igual a 0. Tá? Agora, veja que aqui eu tenho 3x2 mais 3y2. E no produto notável, tá, é sempre 1x e 1y. Ó. Quadrado de 1x é 1x2, quadrado de 1y é 1y2. Quer dizer, os coeficientes de x e de y, além de serem iguais, eles têm que ser iguais a 1 para a gente poder achar o centro e o raio. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai dividir tudo isso aqui por 3. Ó. Tá? Divide por 3, vai ficar, ó, 3x2 dividido por 3 dá x2, 3y2 dividido por 3 dá y2, menos 6x dividido por 3 dá menos 2x, menos 12y por 3 dá menos 4y, e 9 dividido por 3 dá 3, e 0 dividido por 3 dá 0. Então, essa é a equação que eu vou analisar para achar o centro e o raio. Aí eu tenho que ajeitar para o formato. Então, separando o x e o y, fica x2 menos 2x, espaço para completar o trinômio, mais y2 menos 4y mais espaço. E o 3 vai ficar menos 3. Tá? Então, né, x2 menos 2x mais quanto eu tenho que somar aqui? Ó? Vai ser 1. Tá? 1 ao quadrado é 1. Tá? Então, aqui eu já estou fazendo direto. Ó. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo tem que dar 2x.
Tá? Então tem que ser 1 aqui, e 1 ao quadrado é 1. Tá? Barbadinha, então já soma 1 ali. E aqui, né, para que dê menos, 2 vezes o primeiro pelo segundo para dar 4, tem que ser 2, ó, negativo. Tá? E quadrado do segundo é 4, tá? E mais 4. Veja que aqui eu já estou fazendo direto. Tá? E 4 mais 1 é 5, 5 menos 3, tá? É 2. Tá? Então, o centro aqui, ó, é o 1, 2 aqui, ó, e o raio é raiz quadrada de 2. Barbadinha. H, ó, 4x2 mais 6y2 menos 8x mais 2y menos 6 igual a 0. Veja que eu tenho que ter 1 no coeficiente do x e do y. Na letra G tinha 3x2 mais 3y2. A gente dividiu tudo por 3 para dar 1. Só que aqui os coeficientes são diferentes. Ó. Eu não consigo fazer com que os dois fiquem 1 ao mesmo tempo. Porque ao dividir eu sempre tenho que dividir tudo. Tá? Então isso aqui não é a equação da circunferência. Então essa equação não é uma equação da circunferência. Pois os coeficientes de x2 e y2 são diferentes. Não conseguimos fazer com que fiquem iguais a 1. Então, não é a equação da circunferência. É de uma outra cônica, mas não é a circunferência. Barbadinha. Exercício 4. Ó. Determina a equação geral da circunferência cujo diâmetro possui extremo nos pontos A, menos 4, 5 e B, 2, 1. Então, o diâmetro da circunferência é o segmento AB, que tem coordenadas menos 4, 5 e 2, 1. Lembro lá nos elementos, lá na primeira aula sobre a circunferência, né? O diâmetro é um segmento que une dois pontos da circunferência passando pelo centro. E o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, o centro está no ponto médio do diâmetro. Tá? Então, vamos achar o ponto médio. Então, o ponto médio aqui do x, ó, menos 4 mais 2 sobre 2. Menos 4 mais 2 dá menos 2 sobre 2 dá menos 1. Tá? Então, esse é o A do centro. O B, a média dos y, 5 mais 1 sobre 2, 6 sobre 2, que é 3. Tá? Então, o centro é menos 1, 3. Barbadinha. Tá? E agora falta o raio. Bom, o raio é a distância do centro a qualquer um desses pontos ali. Então, aplica a fórmula da distância. O raio é a distância, por exemplo, do centro ao ponto A aqui. Ó. Tá? Então, vai ficar a raiz do centro ao A. Então, vai ficar ó, do centro aqui, ó, do centro ao A, eu estou fazendo o final menos inicial. Então, ó, menos 4, menos 1, vai ficar menos 4 mais 1 ao quadrado, tá? E 5 menos 3, 5 menos 3 ao quadrado. Menos 4 mais 1 dá menos 3 ao quadrado, 5 menos 3 é 2 ao quadrado. Aqui vai dar 9 mais 4, raiz de 13. Então, a circunferência tem centro no menos 1, 3 e raio, raiz de 13. E agora eu vou substituir na forma reduzida, para depois achar a equação geral. Então, fica x menos A, ó, x menos 1, fica x mais 1, mais y menos 3 ao quadrado e raiz de 13 ao quadrado. Tá? Desenvolvendo, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais quadrado do primeiro, 2 vezes o y vezes menos 3, menos 6y, e o quadrado do segundo. E raiz quadrada de 13 ao quadrado, vai simplificar, fica 13. E já vou igualar a zero, fica menos 13. E reduzindo, ó, fica x2 mais y2 mais 2x menos 6y. Tá? 1 mais 9 é 10. 10 menos 13 dá menos 3 igual a zero, que é a equação geral da circunferência. Barbadinha. Tá? Então inscreva-se no canal, deixe um like, seu comentário e divulgue para os colegas nossas aulas. Na próxima aula vamos continuar a fazer exercício.